Como o juiz analisa o laudo pericial no processo contra o INSS? Hoje você vai entender como funciona essa questão dentro do processo, quando você ingressa com o seu processo contra o INSS, por exemplo, pedindo um auxílio-doença ou talvez uma aposentadoria por invalidez, você vai entender como funciona essa questão do laudo que o perito entrega para o juiz e como ele pode, né, trazer aí o seu entendimento sobre esse laudo. Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Thiago Ribeiro e, né, nós já conversamos sobre isso aqui em outras oportunidades, né, e isso gera uma dúvida muito grande em relação ao processo contra o INSS, tá? Essa questão do laudo pericial e como que o juiz pode analisar, né? Porque nós vemos pessoas falando, olha, o perito ele trouxe um laudo, né, negativo, né, ou trouxe um laudo positivo, né, atestando a incapacidade, né, e as pessoas, né, já formam a sua opinião dizendo que, né, depois daquilo não tem mais o que ser feito. Tá? Por exemplo, olha, veio um laudo aqui negativo, não há mais o que ser feito. Tá? E eu vou explicar para você como funciona essa questão. Vamos lá. Quando você ingressa, né, com um processo contra o INSS, pedindo um auxílio-doença, né, uma questão acidentária ou uma aposentadoria por invalidez, você vai passar por uma perícia, ok? O perito ele vai analisar, né, o seu caso e vai dizer se você está, né, com a incapacidade para o trabalho ou não. Né? Então, né, haverá essa perícia com um laudo e esse laudo vai ser entregue para o juiz no processo. O juiz, né, vai provavelmente, né, intimar para que você se manifeste sobre esse laudo, tá, que foi entregue pelo perito, né, e aí depois ele vai formar o convencimento dele. Tá? Eu estou encurtando aqui, né, algumas fases aí, talvez do processo, tá, de questão de tentativa de acordo, tá? Então, de proposta de acordo, tá? Só para você entender de uma forma mais rápida, tá? Somente da questão do laudo pericial. Então temos um laudo lá no processo dizendo aí sobre uma incapacidade, né, ou não, né? Se você está apto para voltar para o trabalho ou não, né? Você tem incapacidade mesmo e precisa, por exemplo, né, de um auxílio, né? De um auxílio doença. O juiz pega esse laudo, né, pega, né, o que você apresentou, né, como contraponto a esse laudo e vai dar uma decisão em relação a isso. E a grande questão é, o juiz é obrigado a seguir o que está escrito no laudo? Não, o juiz não é obrigado a seguir o que está escrito no laudo. E eu te explico por quê. O juiz ele tem o livre convencimento no processo. Né? Se ele fundamentar a decisão dele, ele tem o livre convencimento. Tá? O juiz não está restrito ao que está escrito no laudo. Por quê? Ele vai analisar o processo como um todo. Tá? Ele vai analisar o processo como um todo, não somente utilizando o laudo, mas as provas que você juntou, né, que pode convencê-lo. Tá? Ele pode fazer uma audiência, tá, para ouvir o depoimento pessoal, tá, da pessoa, né, que está processando o INSS. E eu já vi isso acontecer, né, de laudo negativo no processo, e o juiz, né, marcar uma audiência para ouvir a pessoa, né, e ver a pessoa, né, que estava pedindo, né, o auxílio doença, né, para o benefício, né, para poder dar o convencimento final dele. Tá? Então, ele não se ateve somente ao laudo. Ele viu, né, vários documentos no processo e ele quis entender melhor o que estava funcionando. Eu já vi processos assim. Né? Então, eu falo porque eu mesmo vi essa questão. Né? É lógico que, quando nós temos um laudo no processo, né, é muito provável que o juiz vai seguir, né, aquele laudo. Por quê? Aquela é a opinião técnica de um expert. Né? O perito ele é expert naquela área e ele vai apresentar o laudo para o juiz. Mas o juiz não é obrigado a seguir o laudo. Então, se tiver um laudo negativo, né, no processo, não quer dizer que está tudo perdido. Existe uma chance do juiz seguir o laudo, uma grande chance? Sim, existe, porque o perito, né, é uma pessoa de confiança do juiz, né, e já apresentou diversos laudos. Né?
Mas existe também a chance, né, mesmo que pequena, do juiz julgar contrário ao laudo, porque ele não é obrigado a seguir o laudo. E aí ele apresenta a decisão dele fundamentada e pode dar uma decisão contrária ao laudo. Tá? Então, é muito difícil, né, de acontecer essa questão? É difícil, pelo que os processos que nós já vimos, é difícil, né, o juiz dar uma questão, uma decisão contrária, né? Mas é possível, tá? Isso depende, né, do que você, por exemplo, tiver como prova, né, do que o juiz analisar aí no processo e ver essa questão da prova, tá? Então eu trouxe esse comentário aqui para você entender essa questão, né, de que o juiz não é obrigado, tá, a concordar com o laudo pericial, porque ele tem um livre convencimento e ele pode julgar o processo do jeito que ele entender melhor, né, do jeito que ele entender melhor em relação às provas, né, aos fatos que aconteceram, por exemplo, talvez testemunhas, provas. Então ele pode julgar o processo com o seu livre conhecimento, né, do jeito que ele entender que deve ser julgado, com base em todo um conjunto probatório. Tá? Só reforçando, né, essa questão da possibilidade. É uma possibilidade pequena, mas ela existe, tá? Ela existe. O juiz não, diferente do que as pessoas, né, talvez acham, não, o juiz não é obrigado a concordar sempre com o laudo, né? Fala, poxa, o laudo veio negativo, já está perdido. Né? Provavelmente o juiz vai concordar com o laudo, mas existe sim, né, essa possibilidade, tá? O juiz ele pode ter o livre convencimento dele em relação ao processo, às provas que foram apresentadas. E aí sim, ele pode dar a decisão dele. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Né? Aqui no final do vídeo tem uma playlist que tem bastante coisa sobre o INSS, né? Dá uma olhadinha, né? Tem outros vídeos sobre essa questão aqui. Eu acredito que você vai ser bem informado sobre essas questões. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos vocês. Eu tenho um pedido para fazer. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações. E se o meu conteúdo foi bom para você, eu peço que você deixe um like no meu conteúdo, tá? E compartilhe, isso me ajuda muito. E comenta aqui o que você acha dessa questão, de onde você fala, tá? Desse nosso Brasil gigante. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima.